Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase de Sócrates, o grego que viveu lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Jesus. Ele disse assim: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Olha, o Sócrates sabia muito bem do que falava. Por quê? Porque quanto mais nós sabemos, mais descobrimos que nada sabemos. O nosso conhecimento acerca de tudo passa a ser pequeno a partir do momento em que as verdades vão nos sendo reveladas através das nossas pesquisas, da nossa vivência e do conhecimento adquirido através dessas duas ações. Porém, existem pessoas no mundo que acham que são detentores de todo o conhecimento e toda a verdade. E propalam isso. E se colocam nessa situação. E pior do que isso, outras pessoas acreditam nisso. Acreditam que estão diante de alguém muito especial, que tem muito conhecimento e, portanto, é capaz de liderá-las. Queridos e queridas, só existiu um único homem que pisou nessa terra, que tinha todo o conhecimento e jamais se colocou nessa posição, muito pelo contrário. Serviu como um humilde, atendeu a todos e foi servo de todos aqueles que necessitaram deles. Esse homem é Jesus. E Jesus não se colocou numa posição de imponência, nunca disse para ninguém: eu sei de tudo, eu sou o detentor de todo o conhecimento. Porém, existem pessoas hoje, e principalmente nas redes sociais, nós vemos demais isso. Pessoas que querem subverter a ordem das coisas, que querem fazer com que as coisas que já existiram deixem de existir, como se nós pudéssemos apagar da história pessoas e fatos. Nós não podemos. O que nós podemos fazer é aprender com tudo o que ocorreu antes de nós. Assim como nós aprendemos com nossos erros e acertos, nós também temos que aprender com a história. Ela foi um período vivido por nós enquanto humanidade. Mas nós não podemos apagar da história o que aconteceu. O que nós podemos é, se nós achamos que foi boa, que continuemos e melhoremos. Se nós achamos que foi ruim, que não utilizemos na nossa vida presente. É só isso que nós podemos fazer. Mas apagar o que passou, impossível, porque como o próprio nome diz, já passou, já existiu, já foi alguma coisa. Então, queridos e queridas, quando Sócrates diz que o verdadeiro sábio é aquele que sabe o limite da própria ignorância, ele quis dizer isso, que a pessoa verdadeiramente sábia é aquela que sabe que não tem todo o conhecimento, que ainda carece de ter conhecimento. Como eu sempre digo, nós somos seres em construção. E uma vez sendo seres em construção, nós ainda carecemos de aprender muito, de complementar esse conhecimento que nós temos hoje com tudo aquilo que ainda vai nos ocorrer nos dias subsequentes da nossa existência. Quando nós achamos que detemos todo o conhecimento, nós estamos cometendo um grande erro. Por quê? Porque nós estamos admitindo que nós não precisamos conhecer mais nada. E aí nós nos fechamos para as novidades e para novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos estão latentes na nossa frente. O que nós vivenciamos o mês passado já não é mais a mesma coisa. Quanto mais o que nós vivenciamos o ano passado. Tudo evolui, tudo está em movimento, assim como nós. Queridos e queridas, saber depende de cada um. Ter experiências depende de cada um. O que fazer com o saber e com as experiências é algo que nós temos que aprender a utilizar. Porque se nós não soubermos utilizar o saber e a inteligência, nós vamos fazer mau uso delas, vamos nos prejudicar e prejudicar outras pessoas. E nós temos visto isso muito por aí. Pessoas que aparentemente são pessoas muito sábias, muito inteligentes e que fazem escolhas erradas
e prejudicam outras. E continuam fazendo porque tem são os famosos pseudo-sábios, que acham que são sábios o suficiente, que acham que sabem o suficiente, mas que não sabem nada. Quem segue essas pessoas vai para o buraco exatamente como elas. Vai cometer erros e vai ter que lá na frente fazer uma correção de recurso e vai descobrir que perdeu muito tempo seguindo pessoas que não sabiam nem para onde estavam indo. Então, queridos e queridas, quanto mais nós soubermos, melhor. Mas vamos ter sempre a consciência de que nós, quanto mais sabemos, mais descobrimos que menos sabemos. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.